Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e às 1h30 da tarde, trazendo muita informação relevante com muita prestação de serviços. Tudo isso aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos, abordando assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, trazendo assuntos como empreendedorismo e questões tributárias como imposto de renda. Então, se você tem dúvidas sobre esses assuntos, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E hoje no programa vamos falar sobre direito previdenciário, também uma pauta que sempre recebemos muitas perguntas. E quem está conosco hoje é um grande especialista, uma autoridade no tema, Dr. Tiago Kidrick. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, é um prazer sempre grande estar aqui elucidando essas dúvidas sobre o direito previdenciário, um ramo tão importante do nosso direito, nesse tão importante programa aí para a cidadania. E tem um assunto que tem sua complexidade, né? Bom, doutor, você pode falar um pouquinho sobre essa revisão do artigo 29? Sim, na verdade é um resíduo de revisão, né? Nós já tivemos a revisão do artigo 29 em 2012 e algumas pessoas não foram contempladas naquela leva de revisão automática do INSS. É para quem teve auxílio-doença, que era calculado de forma errada entre 2002 e 2009, ou teve um benefício derivado desse auxílio-doença. Pode ser até uma pensão que levou isso em consideração, uma aposentadoria por invalidez. Então, o INSS automaticamente está fazendo essa revisão, já fez uma grande parte em 2012, né? Pessoas receberam por bastante tempo. E agora, para a pessoa saber se está contemplada nessa revisão do artigo 29, tem que entrar no meu INSS, né? E vai ver ali, o próprio INSS vai fazer de forma automática pagar esses que não receberam naquela oportunidade. Então não precisa fazer nada, realmente é automático, o próprio INSS vai liberar lá. Isso, não precisa fazer nada. Bom, então vamos para a nossa primeira pergunta do programa, que é de uma telespectadora anônima. Meu marido trabalhou 42 anos na safra de fumo de uma empresa de tabaco. Gostaria de saber se ele não teria a aposentadoria especial de risco pelo tipo de trabalho, pois lidava com pó do fumo, calor, barulho e etc. Doutor Tiago. Certo, a aposentadoria especial, a consideração do tempo especial, depende, né, da comprovação dos agentes nocivos. Aí temos o calor, que ela referiu, é um agente físico. Temos o ruído, que é o barulho, que o ruído tem que ser medido. Então, tem que constar no PPP o nível de ruído e também esse contato com o fumo ou também agrotóxicos nesse tipo de indústria são autorizadores da aposentadoria especial. Mas tem que ser feita essa comprovação e tem que ser visto qual era exatamente a atividade dele, porque não pode ter a intermitência, não pode ter um contato. Não, ele trabalhava lá, mas ele não ficava em contato integral. Todo ele só ia, entregava, buscava. Então, as pessoas que tentam nesse sentido, com intermitência, não têm o direito. Mas se a pessoa estava constantemente sobre esses agentes nocivos, aí tem o direito. Então, o primeiro passo, no caso dessa pessoa, é buscar o perfil profissiográfico previdenciário, PPP, que vai descrever toda a atividade dele e vai descrever os agentes nocivos. E é claro que a gente tem que consultar um advogado também para fazer o planejamento dessa aposentadoria especial e ver se no PPP foi colocado tudo corretamente. Porque pode não ter a própria empresa que preenche lá e não botou tudo em todos os detalhes. Então, muitas vezes, se começa essa batalha pela aposentadoria, na batalha pelo documento que comprove a realidade. Às vezes tem... Eu já me deparei muito com isso, né? A empresa não informa fumos de borracha, por exemplo, que é uma indústria que tem a ver com pneus, por exemplo. E aí a pessoa tem que ir lá conseguir, ou às vezes até entrar com uma ação para conseguir que o documento seja o documento mais real possível. Doutor Tiago, daqui parece que tem uma outra abordagem, pode ser que ele foi safrista. Ele trabalhava na safra do fumo. Então, eu não sei quantas safras do fumo tem no ano, se é mais de uma, né? Então, ele trabalhava por um período. Na época da safra, ele tinha todo esse envolvimento lá
nesse caso, que vamos supor que seja trabalhador rural ainda, né? E aí fica mais difícil de fazer essa comprovação, por causa da intermitência, né? E no caso dela, ela referiu indústria e referiu ruído, então barulho, né, calor, então Sim, me parece que é uma dentro da indústria. mesmo. E aí tem mais chance, porque muitos trabalhadores ficam com contato constante com esses agentes nocivos, os trabalhadores da indústria do tabaco. E aí realmente ela tem que buscar essa comprovação. Bom, temos agora a pergunta de uma telespectadora anônima. Minha filha é portadora de fibromialgia. Tem vezes que ela vai até 3 vezes por semana na UPA fazer injeções, que pouco resolvem. O médico pediu canabidiol e foi negado na defensoria. Recorreu e foi negada. Tem algo a mais que possa se fazer? A dose dela é alta e custa R$ 2.500. Essa é uma questão, não é direito previdenciário, né, de direito à saúde, é um outro ramo do direito, mas é algo que vem assolando muitos brasileiros, então é importante fazer um comentário sobre isso, porque os medicamentos estão caros, né, João? E muitas pessoas não têm o acesso. E esse ramo do direito à saúde, uma das principais ações, e essa do canabidiol, é uma das principais ações também movimentando o nosso judiciário e outros medicamentos caros, né? Então, o Supremo recentemente julgou uma parte da disciplinação dessa matéria de fornecimento de medicamentos. Teria que ver, no caso dessa telespectadora, se ela só fez um recurso junto à defensoria, se foi a defensoria que não quis entrar com a ação e ela recorreu internamente, ou se ela foi para o judiciário e como está esse processo, qual o grau de recurso foi, né? Também existem medicações similares e existe uma coisa, para ver se teve coisas julgadas, transitou em julgado esse processo dela, é importante ver se há litispendência, porque às vezes a pessoa pediu contra o Estado, mas não faz coisa julgada contra a União. Para haver a litispendência, a coisa julgada tem que ter a tríplice identidade, o objeto do que a pessoa pediu e as partes e o pedido. E se, então, uma dessas variáveis não foi a mesma, ela pode tentar de outra forma. E sobre a fibromialgia, muitas pessoas acometidas dessa doença, agora puxando para o ramo previdenciário, que não estão conseguindo benefício por causa da difícil comprovação que é essa doença tão terrível que causa tanta dor, que é a fibromialgia. Mas os advogados previdenciaristas, né, já estão treinados para buscar a documentação para ingressar com esse tipo de pedido junto ao INSS e ao Judiciário Federal. É uma doença que a pessoa sofre bastante, né? Muito, Bom, temos a pergunta aqui do Roberto, da cidade de Guaíba. Tenho 35 anos de contribuição e 57 anos de idade. Me aposento quando? Sou porteiro de condomínio e ainda tenho problemas de coluna, doutor Tiago. Em relação à coluna, pode ser que ele tenha um benefício por incapacidade decorrente disso, né? Ele já tem 35 anos de contribuição, mas hoje não basta mais, como era antes da reforma da Previdência, ter 35 anos de contribuição. Nós temos regras de transição, que, por exemplo, na regra de pontos, hoje estamos com 102 pontos para homem, bem mais do que ele tem, somando a idade e o tempo de contribuição. Tem 92. Ele tem 10 a menos. Então, teríamos que ver onde ele trabalhou. Hoje ele trabalha como porteiro, que não é considerado uma atividade especial. Teríamos que ver se tem lacunas nesse tempo dele, se tem algum tempo especial para majorar, aumentar o tempo de contribuição dele. Então, ele teria que fazer uma contagem e ver qual das regras de transição ele vai chegar antes, né? Mas a atividade de porteiro não é considerada especial, ele teria que entrar com esse tempo como comum. Tem que fazer um planejamentozinho previdenciário para ele. Para se aposentar hoje, quantos anos o homem tem que ter, mínimo? No padrão, na regra geral da reforma da Previdência, é 65. 65. Mas ainda está em vigor essa regra de transição da Previdência Antiga, que aí tem os 102 pontos, ou tem o pedágio de 100%, e aí teria que ver quanto tempo ele tinha em 2019, para calcular o pedágio 100% do tempo que faltava lá em 2019, aí tem a idade mínima de 60 anos e ele tem 57, né? Isso. Então, teria que ver qual regra ele vai chegar antes. Daí no caso tem
tem que contratar um advogado previdenciário para poder fazer todo esse cálculo para ele, né? O melhor caminho é consultar um advogado e planejar. Daqui a pouco falta bem menos do que ele imagina, né? Temos agora a pergunta de uma telespectadora anônima. Faltam 5 anos para o meu marido se aposentar por idade, com o salário mínimo. Ele pode pagar esse período que falta sobre mais um salário para ele se aposentar com mais um? Essa é uma pergunta ótima que vai poupar dinheiro de muitas pessoas, porque muitos chegam com essa visão, olha, vou pagar um tempinho mais para me aposentar com um valor maior, sem calcular, João. Então, o primeiro passo para... Como a aposentadoria é calculada com uma média de muitos anos, nós temos que imaginar como se fosse uma banheira em que você vai enchendo água fria, mas quando está quase cheia, você diz, não, está muito fria, vou tentar colocar o quente. Será que vai esquentar? Será que não vai ficar mesmo no salário mínimo se você colocar um valor? Isso tem que ser calculado para ver o quanto você vai gastar, o quanto vai gastar para aumentar, sair do salário mínimo, aquela banheira começar efetivamente a esquentar, se vai valer a pena. Então, nesse caso, não é aconselhável que a pessoa simplesmente de cabeça diga, vou aumentar um pouco, que vou pagar por 2 um período. Pode ser que fique no salário mínimo igual e ela perca simplesmente aquele dinheiro. Então, é muito importante calcular antes de tomar uma decisão dessa. Que a gente fala assim, quem assiste o programa não vai correr o risco de perder esse dinheiro, porque é muito comum as pessoas pensarem, falta 1 ano, 2 anos, 3 anos, vou pagar agora mais um salário mínimo por um valor correspondente a mais, e gasta um dinheiro enorme e vai chegar no final, o efeito vai ser, às vezes, nulo. E às vezes a pessoa vem consultar o advogado depois que já fez. Aí é pior, né? E aí Essa pessoa não assistiu o Consumidor em Pauta. Não assistiu o programa. Aí chega, doutor, calcular errado a minha aposentadoria. Eu paguei no último ano mais para aumentar o salário mínimo e ficou no salário mínimo. Porque não viu o coeficiente, não fez um cálculo preciso antes e, na verdade, o INSS estava calculando corretamente. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um intervalo, é bem rapidinho, já voltamos. Bom, falei que era rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos. Aqui abordamos temas como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Então, se você tem dúvidas sobre essas questões, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. Hoje aqui estamos falando sobre direito previdenciário e quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, Dr. Tiago Kidrick, esclarecendo aqui todas as dúvidas dos nossos telespectadores. E vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é da senhora Eliane, da cidade de Viamão. Já sou aposentada desde abril de 2017. Na época eu tinha 47 anos e meio, mas continuei trabalhando e descontando o INSS. Gostaria de saber se eu posso rever valores quando parar de trabalhar em definitivo, pois na época não peguei o valor integral, doutor Tiago. Resposta é não. Não? Não. E é uma dúvida que muitos têm, porque depois de aposentado continuam trabalhando, continuam recolhendo. Em 1995 foi extinto aquele pecúlio, a pessoa recebia de volta o valor que contribuiu para o INSS após aposentado. E no regime geral da Previdência, isso chegou até o Supremo Tribunal Federal. O Supremo disse que pelo princípio da solidariedade, então essas suas contribuições estão indo para o sistema nessa solidariedade do nosso regime geral. E existia, então, uma ideia de fazer a desaposentação, João, que aproveitaria esse tempo e esses valores para recalcular o benefício de uma forma melhor. Também chegou o Supremo disse que não é possível fazer a desaposentação, a não ser que tenha
uma lei prevendo isso. E está tramitando, até eu tive no Senado 2 anos atrás falando dentro desse projeto de lei da desaposentação, para que seja possível que a pessoa aproveite isso. Mas enquanto essa lei não for aprovada e tudo indica que pela andar da carruagem fiscal a gente não vai conseguir aprovar uma lei assim, não vai ser possível reaproveitar com o tempo posterior. As revisões são com o tempo anterior, talvez, que a senhora tinha antes de 2017. Se teve alguma coisa errada, é possível, talvez, olhar a possibilidade de uma revisão. E tem um prazo para isso, que são 10 anos, né? Então até 2027. Tem mais 2 anos para poder tentar rever alguma coisa do passado, né? É muito comum, cada vez mais, doutor Tiago, as pessoas continuarem trabalhando, até porque o valor da aposentadoria não recebe integral e ainda tem uma tendência a diminuir pela questão da atualização, né? Então as pessoas continuam trabalhando. Então essa dúvida da Eliane é muito comum, porque as pessoas continuam trabalhando e continuam contribuindo, mas isso não vai impactar em nada a aposentadoria dela. É a fundo perdido, esse dinheiro vai para o sistema. Bom, temos aqui a pergunta agora do Pedro. Sofri um acidente há mais de 10 anos e fiquei com sequelas. Tenho direito a algum benefício, doutor Tiago? Muito boa essa pergunta. Muitas pessoas não sabem desse benefício, que é o auxílio acidente. Esse benefício de auxílio acidente, que é para a pessoa que teve sequela, tanto um acidente de trabalho quanto um acidente comum, tem direito ao auxílio acidente, se estava dentro do sistema previdenciário, né? Estava empregado na época, né? E este benefício, ele verifica a redução da capacidade de trabalho, mas pode ser uma pequena redução, viu, João? O STJ já disse que, por mínima que seja a redução da capacidade laboral dessa sequela, já tem direito ao auxílio acidente. E é metade do valor que seria a aposentadoria e vai acompanhar a vida da pessoa até o momento da aposentadoria ou, se não se aposentar, para o resto da vida. O auxílio acidente, então, é um benefício para esses casos. E essa questão de mais de 10 anos, tem um período de carência que ele pode entrar com esse pedido? O Supremo julgou, relatoria do ministro Barroso, que quando a pessoa não faz o pedido, mas tem o direito ao benefício em si não decai. Não decai, vai ser ótimo. Então, a pessoa pode ter tido o acidente há 20 anos, há 30 anos. A partir desse julgamento do Supremo, que elucidou a questão da decadência e disse que o benefício em si não decai, ele pode pedir mais do que 10 anos. O que decai é o direito de revisão de um benefício concedido. Tá. Não, porque falou mínimo, às vezes a pessoa tem ficou com um braço que talvez não estica todo, né? A mão, o movimento não ficou totalmente como era antes, né? Então, qualquer sequela, isso pode solicitar esse auxílio acidente? Auxílio acidente. E muita gente não sabe, porque é um dos benefícios mais desconhecidos e mais importantes, porque ele coloca a pessoa que está com essa sequela, ele dá uma ajuda, digamos assim, permanente para essa sequela. Então, é uma questão de justiça, de indenização por isso. E por isso é tão importante esse benefício. E, além disso, vai entrar dentro do valor da aposentadoria, vai aumentar o valor da aposentadoria quando essa pessoa vier a se aposentar. Essa sequela, vamos supor que a sequela não tenha um impacto direto na atividade profissional dela, não há uma incapacidade. Mas, enfim, ela ficou com uma sequela. Teria alguma relação com essa questão, com a questão do laboral dela? É que ela tem que ter uma redução da capacidade laboral. Pode ser de 1%. Tá. Ela pode ter uma dificuldade maior em chegar, mesmo que não tenha a ver diretamente com o ofício, mas que se causa uma dificuldade um pouco maior para ela, já é considerado. Então, por isso que eu disse que não interessa o grau da redução, se for uma redução mínima, que mesmo que seja no percentual mínimo, tem o direito, mas tem que haver alguma redução de capacidade laboral, mesmo que nesse nível inferior. Bom, temos a pergunta agora da telespectadora Liege. Eu recebo o BPC Loas por causa de um filho autista. Se o pai dele pagar pensão, ele perderá o benefício, doutor Tiago? Teria que se calcular o impacto dessa pensão na questão social desse beneficiário e dessa família beneficiária do benefício de prestação continuada. Olha,
O benefício da prestação continuada, da LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, é devido para pessoas em situação de miserabilidade. Se vier uma pensão robusta que mude as características que são definidas para essa miserabilidade, nós estamos saindo do patamar. E o benefício é devido apenas às pessoas em situação, digamos assim, de gravidade social, de poucos recursos. Então, se essa pensão vier, digamos assim, tornar melhor, de um certo ponto de vista, né, é mais justo que a própria família, se puder suprir as necessidades de uma pessoa, que não venha a questão da assistência social, que tem que pagar para tantas pessoas, né? Então, por isso, é possível sim que venha a descaracterizar a miserabilidade. Bom, temos a pergunta do Lucas. Sou aposentado por invalidez. Meu pai me ajuda financeiramente. Terei direito à pensão por morte? A ajuda em si é um indício, mas o que precisa é a dependência econômica. Se o filho inválido é dependente economicamente do pai, ele pode ficar com a pensão por morte, né? E essa invalidez já comprova que ele tem a situação, né, de não poder trabalhar. Então, teria que se verificar se ele coloca assim, só uma ajuda. Da forma como ele coloca, não caracterizaria dependência econômica. E, além disso, os julgados têm considerado também os valores das aposentadorias por invalidez nesse contexto, para também descaracterizar essa dependência econômica, né? As necessidades e o valor recebido da aposentadoria por invalidez e também o valor recebido pelo pai ou pela mãe que vai deixar essa pensão. É dependente economicamente? Essa é a pergunta principal. Bom, temos a Josete. Se eu me separar e receber pensão de alimentos, terei direito à pensão por morte em caso de óbito do meu ex-cônjuge? Pode ser que sim, porque, claro, quando o ex recebe a pensão, está ali caracterizado que se mantém uma dependência econômica. E aí, de forma automática, o INSS vai conceder a pensão. Porém, se no meio do caminho ela para de receber a pensão, aparentemente essa dependência econômica foi suprida. Mas, se ela recorrer e comprovar que perdeu a pensão, mas a dependência econômica existia, então a situação real importa mais do que a formal. A pensão é a situação formal, ali fica mais fácil, é mais automático, mas se ela continua necessitando daquela ajuda e ela demonstra isso, ela pode ficar com a pensão por morte. É mais difícil, porque vai ter que provar tudo isso? Mas não é impossível. Então, tendo dependência econômica, a viúva do ex-cônjuge pode ter direito à pensão por morte. Sim. E não tem assim, passou 5 anos, mas continua nesses 5 anos, dependendo financeiramente, ela vai poder... Sim, o mais difícil é fazer essa comprovação, quanto mais tempo passar, de que ela ainda necessitava dos recursos dele. Mas se ela necessitava, se ela dependia, se ela passou por dificuldades por ter perdido essa pensão, ela comprovando isso, ela vai se habilitar. A idade da viúva tem algum impacto? Por exemplo, a viúva tem... O ex-companheiro tinha 80 anos e ela tinha 60 ou 50 anos. Isso vai trazer algum impacto nessa questão do direito dela? Dentro desse contexto, continua importando só se havia dependência, as características pessoais. Ela pode ter 50 anos e ser uma pessoa com poucas capacidades econômicas, né? Mas nós estamos falando de pessoas acima de 45 anos em que a pensão é definitiva, né? Tá. Não dos casos que a pensão é temporária. Bom, temos agora a pergunta da Antônia. Sou empregada e faço serviços gerais, que inclui a limpeza de banheiro. Posso me aposentar mais cedo? Hoje as perguntas estão muito boas, específicas, de áreas assim, de grande debate no direito previdenciário. E essa é uma. A limpeza dos banheiros, o contato com os materiais de limpeza dão direito a uma aposentadoria especial ou encurtada pelo tempo especial, né? Em regra, João, o que o judiciário tem decidido é que um mero contato para limpar uma casa, limpar um escritório, não caracteriza a especialidade. Porém,
Nós temos decisões aqui do TRF falando que banheiro com muito fluxo, que a pessoa tinha um excesso de contato com esses agentes, ou banheiros em hospitais, limpeza de locais contaminados. Então, há uma diferenciação surgindo, uma especificação surgindo, conforme a atividade expunha aquela pessoa de uma forma excessiva a esses produtos de limpeza. Mas o padrão geral é que a limpeza não caracteriza, senão a aposentadoria da dona de casa também teria direito à especialidade e não possui. Então, tem que caracterizar essa diferencial. Era em hospital, era muito frequente o uso, tinha muito fluxo de pessoas, a decisão nesse sentido. Então, isso facilitaria essa qualificação como especial, porque a regra geral é, em princípio, o não ser concedido. Bom, doutor Tiago, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos. Também agradecer a nossa qualificada audiência e desejar um ótimo final de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau.